Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo da madrugada desta sexta-feira, nós vamos analisar a derrota do Atlético Paranaense para o Novo Horizontino em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta, a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Novo Horizontino 2, Atlético Paranaense 1, partida que teve início às 21 horas e 35 minutos de quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, lá no estádio Jorjão, na cidade paulista de Novo Horizonte, e válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E antes de mais nada, eu preciso me lembrar de avisar isso para que quem esteja chegando agora ao canal ou que tenha chegado há pouco tempo não estranhe. Eu tô falando um pouquinho mais baixo, porque o meu filho de 2 anos está dormindo, eu moro num prédio, não quero incomodar os vizinhos, então meu tom de voz acaba ficando um pouquinho diferente. Se for necessário, durante a edição eu dou um ganho no volume para que ninguém precise ficar apertando os fones no ouvido para me ouvir, beleza? Então, gente, para enfrentar o Novo Horizontino lá no Jorjão, o técnico rubro-negro Maurício Barbieri manteve a escalação que derrotou o CRB no último domingo na Liga Arena. Isso significa Falcão e Isaac mantidos na equipe titular, com Raul e Kevin Velasco iniciando o confronto no banco de reservas, além de Lucas Esquivel, que reassumiu a lateral esquerda do Atlético. Espero e torço que em definitivo. E para começar essa nossa análise, acho que é justo reconhecer que o primeiro tempo do Atlético foi horrível, foi muito ruim, foi péssimo. E por que é que ele foi tão ruim? Porque o Novo Horizontino, que é um candidato ao acesso, está entre as equipes mais qualificadas dessa competição, fez uma aposta muito pesada em subir as suas linhas de pressão e dificultar a saída de bola do Atlético. E eu nem preciso dizer que não é a primeira vez na temporada que Maurício Barbieri e seus comandados enfrentam esse problema. Evidentemente que a eliminação para o Maringá na semifinal do Campeonato Paranaense é a lembrança mais vívida dessa fragilidade do Atlético, até porque é a mais dolorosa para o torcedor, mas o resultado foi muito ruim quase sempre que o Atlético foi colocado sob pressão, teve a sua capacidade de sair jogando colocada à prova pela equipe adversária. E o que é que causa essa dificuldade? Respeito quem pense diferente, lógico, mas na minha opinião, essa questão passa muito pelas escolhas de jogadores da comissão técnica. Quem são os jogadores que estão mais envolvidos na saída de bola? O goleiro, o zagueiro, o lateral direito e o lateral esquerdo, e os volantes quando há. Pois então, o Mikael não é um. O Mikael é um excelente goleiro, né? Eu quero deixar isso bem claro, porque senão vai parecer que eu tô cornetando. Mas ele não é um especialista em jogar com os pés. Ele, pelo contrário, ele tem uma certa fragilidade nesse ponto. E o mesmo nós podemos dizer do Raim Palacios, lateral direito colombiano do Atlético, e do zagueiro Abraão. O Abraão é um dos destaques do Atlético na competição, mas não é um excelente construtor, e o mesmo pode ser dito do Palacios. Então, quem é que são as duas principais figuras da saída de bola do Atlético? O zagueiro Léo e o lateral esquerdo Lucas Esquivel, porque esses dois têm sim a qualidade necessária para participar desse processo de construção. E quem no meio de campo, desculpem, eu dei uma enroscada, o Falcão e o Filipinho também não são grandes passadores, pelo contrário, são jogadores mais de destruição do que construção. Ou seja, o Atlético fica muito dependente do Léo e do Esquivel para conseguir ter uma saída de bola funcional. E se a pressão do adversário encaixa, os dois ficam muito sobrecarregados e a equipe como um todo sofre. E talvez o maior prejudicado nessas circunstâncias seja o Bruno Zapelli, porque o meio atacante argentino acaba envolvido em um eterno dilema entre se aproximar dos zagueiros para auxiliar na saída de bola e guardar a sua posição no meio de campo. E por que isso é uma situação importante? Porque o Bruno Zapelli pode se aproximar dos zagueiros, gerar uma superioridade numérica e qualificar a saída de bola do Atlético. Agora vamos supor que o Bruno baixe próximo dos zagueiros, para quem é que ele vai passar a bola, né, quando ele encontrar o passe de quebra de pressão, sendo que quem deveria estar recebendo esse passe seria ele. Então o Bruno acaba ficando muito limitado, né? E no primeiro tempo, gente, foi exatamente isso que aconteceu. Era o Luiz Fernando que se posicionava entre as linhas de marcação do Novo Horizontino quando o Bruno Zapelli baixava, e o Bruno Zapelli foi obrigado a baixar quase o tempo todo.
Tanto é que com o Luiz Fernando é que o Atlético conseguiu uma ou outra situação isoladamente no primeiro tempo. Então, assim, em linhas gerais, o primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Novo Horizontino, que abriu o placar com o Pablo Diego aos 10 minutos, poderia ter ampliado essa vantagem e voltou para o vestiário no intervalo com uma vantagem mínima que era mais do que merecida. Agora, para o segundo tempo, aí a gente vê uma transformação nessa situação, porque o Barbieri substitui o Filipinho, o Isaac e o Allan Kardec por Patrick, Tevez e Renan Peixoto. E o Atlético imediatamente ganha uma nova vida na partida. E eu não sei onde cada um assistiu o confronto, né, de hoje, né? Mas eu dessa vez acabei assistindo no canal Desimpedidos e precisei ouvir o comentarista, né, que tinha sido designado para o jogo, falando muito sobre intensidade, sobre vontade, sobre raça, como se fosse um motivo para o primeiro tempo abaixo do Atlético. Só que não é bem assim, ou pelo menos não se resume a isso. Falou-se muito da questão da imposição física, porém o Atlético venceu 53 de 106 duelos nessa partida, ou seja, exatos 50%. O Atlético não foi dominado fisicamente, pode não ter dominado o Novo Horizontino, mas também não foi dominado. E você poderia até pensar, nesse contexto, para justificar o mau primeiro tempo, não, tudo bem, o Atlético perdeu a maior parte dos duelos no primeiro tempo e e compensou essa situação no segundo, certo? Eu vou dizer para você, não é o caso. Porque no primeiro tempo o Atlético vence exatos 25 de 50 duelos, ou seja, os mesmíssimos 50%. Não foi porque o Novo Horizontino foi fisicamente mais forte ou mais aguerrido que eles foram melhores que o Atlético na primeira etapa. Foi porque eles superaram tecnicamente e taticamente a equipe do Maurício Barbieri. E se o Atlético consegue uma melhora no segundo tempo, é porque o Patrick, por exemplo, tem mais qualidade na comparação com o Filipinho para jogar entre as linhas de pressão, para sustentar o primeiro contato do adversário, claro, porque o Patrick é um jogador forte, mas também a qualidade técnica para executar bem um passe, para fazer um drible, para conseguir se livrar da marcação. E o mesmo pode ser dito do Tevez em relação ao Isaac, porque o Tevez é um jogador que funciona melhor sob pressão. Na comparação com o nosso camisa 11, o Tevez tende a forçar menos as jogadas e a tomar melhores decisões. Então, para uma equipe que está pressionada, a presença do Tevez é mais positiva do que a do Isaac, pelo menos na minha forma de ver. Então, gente, o que a gente precisa reconhecer aliás, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer que em relação ao Renan Peixoto, a questão física foi sim muito importante. Porque o Allan Kardec foi facilmente dominado pelos zagueiros do Novo Horizontino no primeiro tempo. E o Renan Peixoto trouxe assim, toda uma nova fisicalidade para o comando do ataque do Atlético, que permitiu apostar em alguns lançamentos, porque ele conseguia enfrentar melhor os defensores e principalmente contar com uma referência que sustentasse melhor a pressão e aguardasse a chegada da equipe quando era necessário se desfazer da bola. O Renan que chega ao seu terceiro gol em 5 partidas na Série B, ou se a memória não estiver me pregando uma peça, o seu terceiro gol em 144 minutos, o que é uma completa loucura. E na minha opinião, está pedindo passagem na equipe titular. O Atlético precisa de uma referência de maior imposição e o Allan Kardec não tem conseguido entregar isso na maior parte do tempo. E o Renan, pelo contrário, tem sido muito importante quando entra em campo. E o Atlético é premiado por essa evolução, gente, quando o Renan Peixoto marca o gol de empate aos 64 minutos, porém, 10 minutos mais tarde, uma sequência de falhas do sistema defensivo possibilita ao Novo Horizontino retomar a frente do placar. E aqui, gente, a gente não precisa fazer uma caça às bruxas, mas quem toma a primeira decisão ruim é o Abraão, que tenta avançar driblando, né, em relação a defesa do Novo Horizontino, perde a bola, gera um espaço que precisa ser coberto, o Novo Horizontino transiciona em velocidade, o Atlético realmente se comporta mal, o próprio Mikael tenta uma saída de bola e acaba ficando no meio do caminho, possibilitando, né, a marcação do gol com muito mais tranquilidade pelo Pablo Diego no desfecho do lance, e o Atlético volta a ficar atrás do placar por um lance que, na minha modesta opinião, foi circunstancial. O Atlético estava melhor na partida e poderia ter inclusive feito o segundo gol antes de tomar o segundo Novo Horizontino. E a coisa acabou ficando difícil um pouquinho mais tarde em relação ao segundo gol, né, aos 81 minutos,
quando o Ryan Palacios toma o segundo cartão amarelo, é expulso, e o Atlético até tenta de maneira desesperada e desorganizada nos minutos finais do gol de empate, mas é justo reconhecer que o Novo Horizontino passou mais perto de fazer o terceiro do que o Atlético de fazer o segundo. Então, gente, em resumo, uma derrota por 2-1 que preocupa pelo que foi o primeiro tempo, mas que de certa forma traz alguma expectativa de melhora por conta do desempenho da equipe na segunda etapa. E eu gostaria que a gente não caísse na armadilha de transformar mais essa derrota em um cavalo de batalha, tá? Porque perder para esse Novo Horizontino lá em Novo Horizonte é um resultado perfeitamente normal. É uma das melhores equipes da Série B, é um forte candidato ao acesso e ninguém espera, ou ninguém razoavelmente espera, que o Atlético termine a Série B com 114 pontos, vencendo todos os jogos, muito menos fora de casa. Bola pra frente, faz parte, o resultado de hoje foi ruim sim, mas acontece. E na sequência da Série B, o Atlético tem um conjunto aí de adversários mais acessíveis, e eu torço, né, espero de verdade que toda essa pressão se estabilize ao final dessa sequência, que o Atlético possa fazer uma boa pontuação nesse inteirinho, se colocar de maneira definitiva no pelotão de frente na tabela de classificação e tranquilizar o seu torcedor que está assim muito preocupado, muito aborrecido com uma série de coisas. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos. O que vocês acharam do desempenho do Atlético na partida de hoje, quem foi bem, quem foi mal e por quê? E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.